Olá pessoal, nós vamos começar agora o nosso trabalho de desenvolvimento dos exemplos relacionados à produção por ordem, tá? O primeiro exemplo que a gente tem é o exemplo do critério da proporcionalidade do custo total. Esse primeiro exemplo, ele tem como enunciado a informação de que a empresa tem uma estimativa de custo total de 10 milhões para uma encomenda e a contrata por 15 milhões. No primeiro ano, incorre num custo total de 4 milhões. Então, agora, a ideia é a gente fazer o registro da parcela da receita referente a esse primeiro ano. Então, o que a gente vai fazer para poder fazer esse cálculo do primeiro ano? O custo total previsto, então o custo de toda a produção é de 10 milhões, a receita total prevista é de 15 milhões, ou seja, ela representa 150% do custo total previsto. Então, no momento da gente registrar a receita do período, né, do ano 1, no caso, nós vamos pegar o custo do ano 1, que são os 4 milhões, multiplicar pela proporcionalidade do custo total, que são os 150%, para identificar qual vai ser o valor da receita desse ano 1. Ou seja, a gente vai ter uma receita no ano 1 de 6 milhões, um custo de 4 milhões e, por consequência, um resultado, um lucro de 2 milhões, tá? Então, essa seria a situação do registro da receita, de qual a receita que nós registraríamos num primeiro ano nessa situação. No segundo ano, a gente tem algumas alterações e aqui no caso do exemplo, existe uma alteração no custo total. O exemplo informa pra gente que os custos incorridos nesse ano 2 totalizaram 3 milhões e 600 mil e essa alteração no custo total foi de 10 milhões para 10 milhões e 700 mil. Ou seja, o custo total previsto, então, passou a ser 10 milhões e 700 mil, a nossa receita continua sendo de 15 milhões, mas a proporcionalidade se alterou, ou seja, ela representa 140% do valor do custo total previsto, ok? Então, o que isso significa? Para nós apropriarmos a receita do ano 2, nós vamos então identificar qual é o valor do custo incorrido nesse ano 2, que foram os 3 milhões e 600 mil, multiplicamos pela taxa, então pela proporcionalidade do nosso custo total agora, e nós vamos chegar ao valor da receita a apropriar. A única questão é a seguinte: para que todo o empreendimento fique com um registro correto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um ajuste relacionado ao primeiro ano, porque teoricamente nós até esse ponto deveríamos ter registrado 140% de todo o custo que aconteceu. Então, nós vamos começar a trabalhar com um ajuste do ano anterior. Ou seja, nós identificamos que se nós tivéssemos aplicado a alíquota de 140% sobre o valor do custo do ano anterior, a gente acharia 5 milhões e 600 mil. Na verdade, no ano anterior, nós apropriamos 6 milhões. Deveríamos ter apropriado 5.600. Então, nós apropriamos 400 mil a mais do que deveríamos ter apropriado. Ou seja, agora nesse ano 2, nós vamos descontar esses 400 mil para que a gente possa ajustar para o registro ficar acumulado em 140% do custo. Então, como é que ele vai ficar aqui no final? A nossa receita vai ser a parcela que nós calculamos, né, referente a esse ano, menos o ajuste do ano anterior, que foram esses 400 mil. Então, a receita que nós vamos registrar no ano 2 vai ser de 4 milhões e 640 mil. O nosso resultado, então, por consequência, vai ser a receita que nós apropriamos, deduzido do custo que nós tivemos, e aí a gente vai ter ainda um lucro de 1 milhão e 40 mil. Em resumo,
nós temos a seguinte situação, tá? No final desse segundo ano. A gente teve uma apropriação de 6 milhões no primeiro ano e de 4 milhões 640 mil. Se nós formos calcular aqui a proporcionalidade do custo aqui, o quanto a nossa receita representa do nosso custo total parcial, vamos dizer assim, a gente vai ver que a gente está aqui com uma proporcionalidade de 140%, tá? Isso é para que a gente consiga enxergar essa proporcionalidade que nós temos aqui, tá ok? Bom, então nós seguimos agora para o terceiro período, tá? O terceiro ano em que a empresa trabalha. O que aconteceu no terceiro ano? A empresa observou que o valor do custo total sofreu nova alteração e a encomenda foi totalizada num custo total de 11 milhões, ou seja, a gente já consegue identificar. Se tinha fechado em 10 milhões e 700 no ano anterior, isso significa que houve um acréscimo ainda agora, nesse ano, de 300 mil. Porém, essa informação é a menos importante para a gente nesse momento. Por quê? Agora, como a gente está falando do final da apropriação e do cálculo dessa receita, a gente vai pegar o valor da receita total, que a gente já tinha, vamos deduzir o valor da receita que foi apropriada no primeiro ano, deduzimos também o valor da receita que foi apropriada no segundo ano, e aí a gente vai encontrar o valor que falta registrar relacionado à receita. O que isso significa? Isso significa que o valor que precisa ser registrado no ano 3 é de 4 milhões 360 mil, certo? Então, esse é o critério da proporcionalidade do custo total. Olha só o resumo que a gente vai ter aqui com relação ao resultado do ano 3. A gente tem uma receita de 4 milhões 360 mil, que foi o que a gente acabou de calcular ali na tela anterior. Nós deduzimos o custo, e aqui nós fizemos o cálculo do custo da mesma forma que eu fiz o cálculo da receita. Então, se no final do terceiro ano o meu custo total é de 11 milhões, no primeiro ano eu tive um custo de 4 milhões e no segundo eu tive um custo de 3 milhões e 600, falta eu apropriar 3 milhões e 400. E aí eu vou chegar a um resultado neste terceiro ano de 960 mil, nesse caso o lucro ainda positivo. Resumindo, então, voltando àquele quadrinho ali que a gente tinha, que a gente fez no final do segundo ano, a gente vai ter aqui um quadro que resume todas essas transações aqui em todos os anos, ou seja, nós tivemos um empreendimento que teve um total de 15 milhões de receita, que foi registrado proporcionalmente ao valor do custo total. 11 milhões foi o que totalizou o nosso custo, né, no final do empreendimento, e o que nós tivemos realmente de lucro do empreendimento foi 4 milhões, mas esse lucro de 4 milhões está distribuído nos 3 anos em que o empreendimento aconteceu, tá ok? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente tem relacionado ao critério da proporcionalidade do custo total. No segundo exemplo, a gente vai levar em consideração a questão das variações tanto de custo como de receita também. Então agora a gente vai ter algumas movimentações um pouquinho diferentes do que a gente tinha nesse primeiro exemplo, porque nós vamos considerar que há alguns ajustes da receita que vão interferir no resultado da nossa empresa. Então, vamos supor que no exemplo anterior tivesse sido contratada uma alteração de receita que seria igual à taxa de inflação e que isso provocasse 5% de correção no segundo ano e 8% no terceiro. E mais, que essas porcentagens fossem aplicadas sobre as parcelas ainda não recebidas. Então, para que a gente possa fazer esses cálculos, a gente precisa dessa informação que está entrando agora a seguir, que os pagamentos foram acordados da seguinte forma: 4 milhões foi pago pelo cliente, né, na assinatura, 5 milhões foi pago no dia 30 de junho do ano seguinte, ou seja, no dia 30 de junho do ano 2, e 6 milhões no final, na entrega, né? Desculpa aqui, na entrega do trabalho.
O que vai acontecer então com relação à variação dessa empresa? No primeiro ano, a gente tem a mesma situação que a gente teria lá sem qualquer tipo de alteração, porque afinal de contas nós partimos do zero, então nós não temos variação. Então, a receita representa 150% do custo, a apropriação da receita são 150% do valor do custo do ano. Então, a gente apropria 6 milhões de receita, deduz os 4 milhões de custo do ano e temos um resultado de 4 milhões. Nós sabemos que tivemos um recebimento de 4 milhões, ok? Bom, no segundo ano, então, a gente vai ter que fazer o ajuste dos custos e das receitas. Então, agora, para fazer esse ajuste desses custos e dessas receitas, nós vamos ter que fazer a atualização de cada um deles. No caso da receita, a gente tem 15 milhões e nós vamos agora aplicar a tal da taxa de inflação, que ele considerou como 5% sobre o valor ainda devido. Vocês lembram que no final da tela anterior nós destacamos que nós havíamos recebido 4 milhões, ou seja, dos 15 milhões ainda faltam 11 milhões, então nós vamos aplicar 5% sobre estes 11 milhões que faltam ser recebidos pela empresa. Então a receita passa de 15 milhões para 15 milhões 570. O custo total previsto é de 10 milhões e 700. Então a receita total prevista, ela representa 145,3% do nosso custo atual. Então agora notem que mudou a receita e mudou o custo. Então, o nosso percentual também sofreu uma leve alteração e a gente vai ter que levar em consideração agora no cálculo da apropriação da receita do segundo ano. Nós vamos então identificar a parcela do custo que incorreu nesse ano 2, que foi o valor de 3 milhões e 600 mil. Nós vamos multiplicar por esse percentual de 145,3% que nós encontramos e nós vamos encontrar o valor da receita que deveria ser registrada nesse segundo ano, se ainda no primeiro ano nós tivéssemos considerado esse percentual. Como nós não consideramos, nós temos que fazer o ajuste do ano anterior, que é o seguinte: nós vamos multiplicar por este novo percentual que nós encontramos da proporcionalidade, o valor que foi o do custo do ano anterior. Vamos verificar qual foi a variação, né? Então, que nós tivemos. Nós tínhamos apropriado 6 milhões. Deveríamos ter apropriado 5.812. Então, na realidade, nós apropriamos 188 mil a mais nesse ano anterior. Então, agora nós vamos ajustar esse 188 pelo valor, agora nesse novo valor da receita. Então, novamente, o cálculo que nós já fizemos da receita referente ao ano 2, o valor de 188 que nós encontramos do ajuste desse ano anterior, do ano 1 no caso. Então, a receita que nós devemos apropriar vai ser de 5.042.800, 5.042.800. Portanto, o nosso resultado desse segundo ano vai ser a receita de 5.042.800, deduzido do custo de 3.600.000. Então, a gente vai ter um resultado de 1.442.800. No ano 2, nós recebemos, então, 5 milhões. Essa é mais uma informação que é importante. Acho que agora a gente já tem aqui a possibilidade de fazer um resumo parcial do que a gente já tem até então. Então, olhem só, a gente já teve uma receita de 6 milhões no ano 1 e de 5.042.800. Se vocês forem fazer os cálculos aqui novamente, vocês vão ver que esses 7.600, ou melhor dizendo, que esses 11.042.800 representam os 145,3% do nosso custo aqui nessa atualização, certo? Aqui está o valor do resultado acumulado. E aqui, aqui o valor do resultado acumulado e aqui o valor do recebido até o momento, certo? Então, por fim,
No último ano, nós vamos fazer o cálculo das alterações da receita, das alterações de custo, para que a gente possa fazer o reajuste. A receita total, então, agora ela sofre um novo reajuste, que são os 8% sobre ainda o saldo devedor. Então, aqui está bem separadinho para a gente conseguir entender que a receita total, ela, além dos 15 mil iniciais, ela tem o reajuste inflacionário do ano 2 e o reajuste inflacionário desse ano 3, e que faz com que ela totalize 16 milhões e 30 mil. O custo total previsto finalizou, como a gente já tinha visto no exemplo anterior, em 11 milhões. Portanto, a apropriação da nossa receita do ano 3 vai ser os 16 milhões e 30 que a gente tem de receita total, deduzido dos 6 milhões que nós já apropriamos no primeiro ano, além dos 5 milhões e 42.800 que nós registramos no segundo ano, e nós vamos ter, portanto, um resultado de 4 milhões, a receita de 4 milhões 987.200 que deve ser registrada no ano 3, certo? Portanto, o resultado desse ano 3 vão ser a receita que nós encontramos, menos o custo relacionado ao ano, e aí nós vamos encontrar o resultado, que é um lucro de 1.587.200, certo? Resumindo, então, aquela tabelinha novamente, a gente vai ter aqui as informações relacionadas ao lucro total, ao resultado final do nosso empreendimento. Notem que a gente tem um valor, obviamente, que recebido diferente do valor das receitas, porque no enunciado nós não tivemos a informação a respeito de como nós receberíamos esses acréscimos. Portanto, de qualquer forma, ainda estamos... Isso aqui não interfere no registro das nossas receitas, tá, pessoal? Isso não tem necessidade de alterar, mas que realmente interfere no nosso resultado, interfere no nosso caixa, obviamente que 1 milhão faz uma boa diferença, tá certo? Bom, isso então... esse exemplo foi relacionado a critério de proporcionalidade do custo total, quando a gente tem alteração, variação de custo e de receita. Agora, a gente vai para o critério de proporcionalidade do custo de conversão. E aí, para a gente trabalhar com a ideia de proporcionalidade do custo de conversão, a gente conversou sobre o custo de conversão e a gente sabe que o custo de conversão é a parcela do custo que transforma a matéria-prima em produto final. Então, a gente sempre vai deduzir os custos dos custos totais, o valor que foi gasto com materiais para identificar qual é o valor do custo de conversão. Conversão no sentido de converter alguma coisa em alguma outra coisa. Então, o exemplo ele começa da seguinte forma. É uma empresa que tem uma previsão de custo total de 50 milhões para uma encomenda, com receita total de 60. Mas dentro desses 50 milhões, a gente tem 30 milhões de matérias-primas e componentes que serão adquiridos de terceiros, certo? O cálculo do custo de conversão, então, vão ser os 50 milhões, que é o custo total que nós temos, deduzido do custo de matéria-prima e componentes, que são os 30 milhões. Então, o nosso custo de conversão é 20 milhões. Custo de matéria-prima, 30 milhões. Custo de conversão, 20 milhões. Nesse caso, então, a gente vai fazer o cálculo da remuneração também do custo de conversão, que é o quê? É a receita total deduzida das nossas matérias-primas e dos nossos componentes, ou seja, os 60 milhões deduzidos dos 30 milhões, o que identifica a remuneração do custo de conversão como 30 milhões. Portanto, a remuneração representa 150% do custo de conversão, certo? 30 milhões dividido por 20 milhões são 150%. Lembra? O valor do custo de conversão tinha totalizado 20 milhões ali na tela anterior. Bom, agora nós vamos tentar trabalhar com a ideia do critério da proporcionalidade do custo de conversão, considerando uma certa lucratividade. Vamos pensar em que, além do custo de conversão, nós vamos também considerar que nós queremos um lucro sobre a matéria-prima, que é o que
a gente recebe aqui nesse primeiro enunciado. Bom, supondo que o exemplo anterior também tenha interesse em registrar um lucro de 10% sobre a matéria-prima e os componentes, apenas o cálculo da remuneração sobre o custo de conversão sofreria alteração, ou seja, para calcular o custo de remuneração do custo de conversão, nós consideraríamos a receita total, que são os 60 milhões, deduziríamos o custo de matéria-prima e de componentes e deduziríamos esse valor de lucro que nós queremos sobre este valor de matéria-prima e componentes. Então, a nossa remuneração de 30 milhões passa a ser 27 milhões, ou seja, ela agora vai representar 135% do custo de conversão. E aí, consequentemente, a gente vai aplicar sobre os custos de conversão de cada um dos anos esse percentual de 130% para fazer a apropriação da nossa receita, certo? Então, esse foi o exemplo de critério da proporcionalidade do custo de conversão. E agora, por fim, a gente vai trabalhar com o exemplo do critério de proporcionalidade da execução. Então, vamos supor que uma empresa realiza uma encomenda com 3 anos de execução e opta por registrar a sua receita de acordo com a sua execução. Considerando que o custo total seja de 20 mil e a receita totalize 25 mil, a receita foi distribuída conforme a sua execução, ou seja, conforme segue. No ano 1, houve execução de 25% do projeto, ou seja, 25% da receita, 25% dos 25 mil, foi apropriado no ano 1. No ano 2, houve a execução de 35% do projeto, ou seja, no ano 2 nós registramos 35% da receita, o que representa 8.750.000. No ano 3, nós finalizamos o projeto, portanto, todo o restante será registrado como receita. Então, do valor total, nós deduzimos a parcela do ano 1, do ano 2, para identificar, então, de fato, qual vai ser a receita referente ao ano 3. Então, pessoal, estes foram os exemplos de produção por ordem. Até mais!